E partir pra Virgem. Virgem e Touro. Gente, ó, como a gente tá falando de signos do mesmo elemento, a gente não vai achar tanta diferença. Então, aquela rotina que eu falei de Touro, a do Virgem é igual. Só que um pouquinho da mais restrita, tá? Eu não sei se vocês lembram da Grande Família. A Dona Nenê, ela tinha um dia de transar. Era as quartas-feiras, assim. É isso, Virgem, tá? Muito embora ali era uma dramaturgia, era um exagero. Mas virginiano é assim, gente. Virginiano, ele pode até transar todo dia, desde que esteja na agenda mental dele, que às 19h30 é a hora do coito. Precisa ser programado, precisa estar na agenda. Sabe aquela coisa de conseguir ingressos agora pra gente assistir um musical incrível, não sei o quê? Não liga pro virginiano. Não vai. O teu amigo de virgem... Não vai. Eu tenho pai e mãe, tá? De virginiano. Ele não vai. Não programou, não vai. Liga pro ariano. Ele vai. Liga pro aquariano. Ih, surpreendeu um aquariano com uma notícia? Ele vai na hora. Escorpiano também. O escorpiano vai talvez com segundas intenções. Mas os signos de fogo e os de ar, eles são mais prováveis de aceitar o seu convite. Os de terra e os de água talvez, depende. Se ele estiver criando uma relação familiar, sexual ou... Ai, meu Deus. Não, porque escorpião é o único que é água, mas uma água quente, né? Não, o escorpião é água fixa, não, é o gelo. Isso é verdade, é o inverso. Ele é o gelo, O mental é o peixes. Não, mas o escorpiano que aceitaria esse convite é o escorpiano que tá afim de você mesmo. Ele tá só te esperando o convite mesmo. Ou se for uma pessoa que tá idealizando uma história da Disney com você, que é água gasosa, que é peixes. Ele também aceitaria porque nos filmes é assim. Nos contos de fadas são assim que as coisas funcionam. Tá? Então, virginiano não convida. Não convida, porque não vai, não programou. Até convidando, tá? Até convidando. É difícil tirar ele de casa. Eu falo porque eu tenho pai e mãe virginianos que são desse jeito. Sim, porque ele tem que programar, ligar. A mãe, vamos agora... Não tive um convite, não vou ficar aqui. É porque você convida. Aí ele abre a agenda assim, ó. Vou ter crochê com fulana, já... Toda semana a gente já faz isso há 7 anos e meio, eu não consigo. Já é uma tradição, não dá. Não tem condições. Então, virginiano, ele pode ser tudo para você, ou ele pode ser nada para você. Virginiano, você pode ser tudo e você pode ser nada. Porque você pode... Se você coloca ali e são excelentes programadores de coisas. Programação neurolinguística, aquela coisa de escrever e botar em prática tudo que faz. Virginiano fala de saúde, tá? Ele tá no eixo da saúde. Por que ele é bom de saúde física? Por quê? Ele segue horário ele lê bula, gente. Virginiano lê bula de remédio. Quem em 2026 lê bula de remédio? Virginiano tem medo de tomar remédio, porque ele lê os efeitos colaterais da bula. Quem lê bula não toma o remédio, gente. Então, o virginiano lê. Outra coisa, para que serve um virginiano? Maravilhosa essa dica. Comprei um eletrodoméstico, eu preciso ler o manual. Convido o virginiano. Eles adoram ler manual, saber como as coisas funcionam. Eles adoram. Você vai na casa de um virginiano, ele tem a mesma máquina de lavar que a sua. Só que ele sabe todas as programações. A dele nunca encolhe as roupas. A dele sai com um cheiro perfeito. É por isso que eles são extremamente cuidadores. Se você está precisando de uma pessoa, um assistente pessoal, uma pessoa que faz uma boa faxina, virginiano. Eles sabem o melhor, eles pesquisam. Eles nasceram para servir, eles gostam de servir. Eles são servidores e eles gostam de servir, Sim. Isso. Eles não fazem isso, tipo, carrancudos. Não, eles fazem porque eles têm prazer. Trabalhadores.
Eles têm virginiano. prazer nisso. Eles têm um prazer enorme em saber que não existe uma micropartida. Atos de amor de virginiano, servir. Ele te Isso. prova que te ama servindo. Atos de serviço. É pura virgem, né? Porque virgem é regido por Mercúrio, né? E aí dentro de Mercúrio a gente tem o Mercúrio do ar, que é Gêmeos, né? Porque também rege Mercúrio também rege Vênus, Gêmeos, e Mercúrio da Terra, né? Que rege Virgem. Qual a diferença dos dois, né? O Virgem, ele é mais o geminiano é mais mental do ar e o virginiano ele é mais fixo. Então ele pode ser aquele ranzinza que reclama porque ele quer ter o método das coisas. Ele quer estar dominando aquilo também, né? Porque ele é mais fixo, né? Também ele não é tão mental igual Gêmeos. Eles são ótimos escritores, né? Ele escreve bem, né? Porque Gêmeos fala bem, né? Que é Mercúrio. E o Mercúrio de Virgem, ele escreve bem, são bons escritores, roteiristas, são virginianos, porque tem esse dom, esse talento da escrita. Meu pai e minha mãe são, por acaso, virginianos. Eles amam lavar a casa. Minha mãe, a cada mês, ela tira todas as panelas de dentro, limpa tudo, deixa tudo areadinha, lustrada, põe, guarda de volta. Os filhos dela têm que estar sempre bem limpos, bem, né, de pequenininho, cabelo ajeitado. São excelentes pais, porque eles gostam de servir, né? Eles têm esse dom. E quando você entende isso, né? Que servir também é um dom. Você não vê como uma coisa ruim, né? Porque tem astrólogos que falam que Virgem tem a casa 6 é um pouco maléfica, porque tem essa questão do servir, né, o outro. Mas se você levar para o lado positivo e entender que servir também é bom, né? Você pode ter bons trabalhos voltado a isso. Servir é cansativo, é por isso que é maléfico, né? Servir é cansativo. Mas eu, por exemplo, o que eu tenho na casa 6? Eu tenho Saturno na casa 6. Então, por exemplo, vamos supor em aniversário. Aquela pessoa que corta o bolo, né? O aniversariante vai lá, corta o bolo. Aí aquela pessoa que continua cortando o bolo e servindo as pessoas. Sempre eu que me ofereço. Aquela pessoa que dá os copinhos descartáveis na mão de todo mundo e pega e vai dando o refrigerante a todo mundo. Sou sempre eu que faço isso. Gente, eu adoro fazer isso. Isso me dá um prazer. Servir as pessoas. Vai vir uns amigos na minha casa e pra gente fazer uma tarde de jogos. Eu limpo a casa toda, deixo a casa perfumada, deixo o ambiente harmônico, bonito, cheiroso e preparo um comidão, sabe? Um arroz de forno, uma coisa bem gostosa que a minha avó me ensinou a fazer, uma feijoada, uma coisa. E dou pra todo mundo comer, sabe? Eu tenho esse prazer. Fora que eu tenho uma lua também na casa 2, que a gente já falou antes, uma lua em aquário na casa 2. Então é amigo. Se for amigo, então amado. Até cama eu dou, comida, roupa. Eu adoro isso. Eu tenho Saturno, olha só, Saturno na 6, né? Então eu gosto disso. E quando eu faço isso, vem a lei do retorno, né? Vem assim. Levem isso a ferro e fogo se quiserem. Eu vou contar este depoimento aqui. Eu fazia parte de um grupo de trabalhos artísticos, na época que eu morava no Rio, um grupo de WhatsApp. E aí eles sempre lançavam trabalhos lá. E aí lançaram um trabalho para trabalhar no exterior, como cantor e tal, fazer uma turnê de 8 meses no exterior, porque eles estavam precisando substituir um artista de lá. E a gente sabe não, infelizmente existe um preconceito contra brasileiros, porque muitos vão para lá para dar golpe, diz que vai para trabalhar, na verdade só ganha passagem aérea e nem aparece lá. Então, existe essa barreira aí de você estar... Tanto que eles ficam um mês conversando com você por e-mail, meio para querer criar um vínculo e ter certeza que não vai ser um golpe. Beleza. Aí eu tinha mandado as coisas para o processo seletivo, já estava agindo minha documentação. Você também tem que ter
um monte de vacina para você sair do país e para fora, enfim, eles pedem tudo, principalmente para você trabalhar num grupo que vai estar sempre junto, então é complicado mesmo. E aí você contratar uma pessoa de um outro país, para essa pessoa chegar lá e levar doença do outro país, isso é bem complicado. Então é um processo bem virginiano aí de coisa. Eu me lembro que eu morava ali próximo ao Palácio do Catete, no Rio, e tinha uma senhora na avenida ali, na Rua do Catete, uma avenida que os carros não param o tempo todo. E eu me lembro com a senhora de andador. Isso aí eu conto essa história para quem perguntar. E os carros não paravam de jeito nenhum, porque não tinha sinal ali. Ela precisava no andador, eu tinha certeza que ela queria só ir no supermercado em frente. Ninguém parava para a senhora. Eu, Martin Ares, entrei no meio da rua e fiz assim, ó. Mandei todo mundo parar. Todo mundo, os carros todos, que vinham de um lado que vinham do outro. Mandei todo mundo parar. E parou todo mundo. Começaram a buzinar, me xingar. Vocês já imaginam de quê. Aí eu assim, falei, vem senhora. A senhora foi devagarzinho atravessar a rua. Quando ela terminou de atravessar a rua, por que é uma casa maléfica? E por que a casa 6 fala de karma? Presta atenção. A gente acha que karma é ruim. Presta atenção. Eu saí de casa por um motivo. Eu ia na clínica da família buscar um exame. Ela foi por outro motivo. Quando eu voltei de casa, voltando de casa, cheguei em casa, chega um e-mail para mim. Um e-mail com a data, com a hora, com a carta que me permitia estar em outro país por coisas de trabalho, com a passagem aérea, com tudo ali. Logo depois desse... Nada tira da minha cabeça que foi por conta dessa boa ação que eu fiz para essa senhora. Eu acredito. Nada vai tirar nunca da minha cabeça. Porque eles já estavam conversando comigo há 2 meses e eles tinham urgência de substituir o menino que estava lá. Porque o menino já tinha conseguido um outro emprego, o menino só tava assim, louco das cucuias para sair. E eu concordo com você porque eu tenho uma crença. Sabe aquele dia que acontece um monte de coisa? Fala, nossa, esse dia tá ruim, né? É azar, não. Aí o que você faz? O universo tem que zerar positivo e negativo. Então você começou negativo, vai vir alguma coisa muito boa do outro lado para equilibrar e ficar zero de novo. Isso. Pode prestar atenção, nesse dia que você começa ali, aí você lembra, vai vir alguma coisa boa, vai vir uma coisa muito boa, e aí acontece. E aí quando você enxerga essa mágica, então quando você tá naquele momento ali de tensão, que você tem que resolver aquela questão que tá acontecendo, você lembra, vai vir alguma coisa, porque aí fica um pouquinho mais leve. Uhum. É um exercício que eu faço muito. Exatamente. A gente tem períodos que a gente chama de inferno astral, paraíso astral. Eu não gosto muito desse nome, não. Mas eu dou muito valor aos meus infernos astrais. Assim. Eu estou nele neste momento em que gravo este vídeo. A gente está em Leão. O que é o inferno astral? Tá? É uma energia que não combina muito com a tua. E essa energia ela tá no céu. Então, assim, se você gosta de frio, é como se você estivesse no calor. Como é que é uma pessoa de frio, um boneco de neve, num lugar de calor? É incômodo. Então, mas depois que você dá uma derretida, você ganha mais movimento. Você deixa de ser aquele boneco de neve. Então você precisa passar pelo... a forja. Nossa, um excelente exemplo. Toda boa espada passou por uma forja. Quando a gente fala de planeta kármico, ou casa kármica, ou signo kármico, é isso. É a forja. Às vezes as pessoas me veem como uma pessoa individualista, porque eu tenho um Marte na casa 10. E eu sou de aquário, né, gente? Aquário não é muito de ficar tocando e dando abraço, né? Então, as pessoas me veem muito assim, como essa pessoa que você aí, eu aqui, me respeite o meu espaço. Aí quando eu pego um refrigerante, vou dando na mão de todo mundo e vou servindo, aí as pessoas quebram essa parede em relação a mim. Entende? É mais ou menos isso que funciona. Mas só para finalizar você falando, né, do seu momento de inferno astral,
a Lúcia Helena Galvão, né? Podem marcar ela no vídeo se vocês chegaram até aqui. Ela fala uma coisa que é muito interessante. O universo quer que a gente sempre melhore, que a gente sempre avance para a próxima caixinha. Então, o que ele faz com a gente? Ele cria uma situação de sofrimento ou de dificuldade para a gente aprender alguma lição e expandir. Tem ali algum ensinamento naquele momento para a gente aprender, para crescer mais. Então, esse pensamento dela eu acho maravilhoso. E é esse pensamento que divide, olha só, a astrologia clássica da astrologia moderna, que é a que a gente está falando aqui. Sim. Eu aprendi, que eu não sei se vocês percebem, mas isso foi até um papo que eu bati com a Maria antes da gente fazer o primeiro vídeo. Que a Maria é assim, a Maria é do agir, é do fazer. Até porque ela já tem um oráculo muito bem trabalhado porque ela é do tarô. Então ela é do fazer. E eu já sou do estudar, eu já sou da academia. E o meu professor, o primeiro, ele era da astrologia clássica. E ele dizia uma coisa que era horrorosa. Ele dizia assim: planeta maléfico é planeta maléfico. Aceita ele e aprende a conviver com ele, porque a energia dele não vai mudar. É um sofrimento que ele te trouxe na tua vida. Aí eu ficava assim, gente, eu detesto promulgar trevas na minha vida, porque se tudo vem do acreditar, se tudo é simbólico, a partir do momento que eu acredito, pronto, ferrou, né? Sim. Você não sai de casa. Ferrou. Fala, não vou fazer mais isso. Não dá. A astrologia moderna, ela diz justamente isso. Isso aqui, no momento que a tua existência foi criada, disseram, ó, isso aqui é um problema. Por que você tem que ter esse problema? Para você evoluir. Porque sem esse problema você não cresce. Ah, então tá bom. Então, depois que eu resolver esse problema, eu melhoro como ser humano, eu melhoro como pessoa, eu melhoro a minha alma, eu melhoro a minha existência? Sim. Sim. Sim, a resposta é sim. E um exemplo disso, a minha casa 6, né, que é a casa de Virgem, que é a casa do cotidiano, da saúde, né? Por isso que virginianos são muito, às vezes, tem fobia com remédio, tem o nome... enfim, são ligados a sempre tá, né? Você tem sempre uma farmacinha, a virginiana em casa. Peraí que eu sei. Que é ligado à saúde também. Não, narcolepsia é outra coisa. Não, a saúde também. E trabalhar, né? Porque é o servidor. Eu tenho Júpiter na minha casa 6, né? Então imagina, eu tenho na casa maléfica um planeta benéfico. Então, imagina se lá atrás alguém falasse isso para mim. Eu falei, meu Deus, então eu tenho azar, porque é o inverso. E eu sempre acreditei que eu tenho sorte na casa 6, que eu tenho muito trabalho, e de fato, às vezes eu nem divulgo direito na internet. Hipocondria. Isso. São alguns virginianos podem ser assim. Né? O Brasil é regido por Virgem, né? Então a gente é muito ligado à saúde. O Brasil tem muitos médicos, né, maravilhosos, referência mundial em medicina é o Brasil, né, porque é regido por Virgem. A gente cuida do asseio, né, brasileiro é limpinho, como diz lá fora, toma muito banho. A gente, nossa, amados, desculpe os franceses, mas vocês estão difíceis. É porque é a nossa visão virginiana. Então, na minha casa 6, que é residida, eu tenho Júpiter, né? Tenho Saturno e tem mais um planeta que agora eu não lembro. Tem uma galera ali na casa 6. Imagina uma leitura antiga, que eu tenho coisas boas, né? Quem tá na minha casa 6 também não é Júpiter, é Vênus. Uhum. Vênus, Saturno e Júpiter. Tudo na minha casa 6. Então imagina se eu pego, né, quem me dá dinheiro, que é Júpiter e beleza, numa casa ruim, quem me dá sorte e o senhor do tempo e da disciplina tá ali. Aí eu ia pegar aquilo com uma coisa ruim, não. Eu pego aquilo com uma coisa boa, que é a leitura moderna de astrologia. E aí eu pego todas aquelas qualidades e potências naquela casa e multiplico. Sim. E aí minha vida melhora. Isso, é isso. É isso. Então, se você fizer um mapa com a Maria,
Você vai sair sorrindo. Sim. Se você fizer um mapa comigo, você vai sair sorrindo e chorando também um pouco. Porque eu sou de aquário, eu vou falar umas coisinhas que dói. Mas eu sou da moderna também. Então eu vou falar do que dói. Posso até dizer por que dói, mas eu vou também dar o remédio. Você sai com a receita, é isso. Não, mas algumas coisas precisam ser ditas assim, para poder enxergar e corrigir. É isso mesmo. É e só isso. para a gente finalizar sobre Virgem, vamos falar dos 3. Nós não falamos, né, dos decanatos de Virgem. 3 decanatos de Virgem. O primeiro é Mercúrio. E Mercúrio no sentido disciplina com os estudos. Anota tudo, estuda tudo, lê todos os livros que o professor põe. Que a gente sabe que na faculdade o professor no primeiro dia de aula ele bota todos os livros de todas as leituras e ninguém lê. A gente só lê mesmo aquilo que ele escreve no quadro, aquilo que são os exercícios que ele apresenta pra gente e que vão cair na prova. O virginiano provavelmente lê, tá? Tudo ali, aquelas literaturas, ele se... É curioso por natureza. O segundo decanato de Virgem é o de Saturno, que é o da cobrança, que pode gerar baixa autoestima. Pode ser aquele... A virginiana que você fala, aquele cara é cri-cri, é chato. Desse decanato. Outra coisa que eu já vou dizer aqui. Da mesma coisa que eu falei de eu não evito ler mapas que tem Saturno na casa 1, eu evito gravar vídeo para YouTube de virginianos do segundo decanato. Porque vocês vão assistir a gente aqui agora e vai falar, eles não sabem astrologia porcaria nenhuma. Estão falando, mostra porque isso está errado, vocês estão cri. Então já estou avisando para vocês, virginianos do segundo decanato. Não darei importância para os comentários cri-cris de vocês, tá bom? Que eu já sei que vocês são assim. Vocês são assim. Alguns são salvos por outras energias. Mas essa energia de virginiano do segundo decanato, ele critica tudo, tá? Eu já conheço, já sei que vocês são assim, então... São haters? Não, né? São os haters da internet, são os virginianos do segundo decanato. Coitado deles, desculpa. Tá? Vocês me desculpem, mas os haters da internet são vocês. Tá bom? E os virginianos do terceiro decanato são os que têm como rotina... Mas eles são regidos por... Eles são regidos por Vênus. E eles têm como rotina... São vaidosos, né? Aquele virginiano da academia que treina bastante, que é um corpo bonitão. Põe aquela calça do menudo. Exatamente! Maria, do menudo você foi muito longe. Eu amei. Podia ter falado restart, né? Mas não, ela foi no menudo. Eu falei a minha idade agora nesse momento. A nossa, né? Mas enfim. Exatamente isso. É aquele virginiano que ele é... Sabe a frase, se não postar não cresce? Foram eles que criaram. Tá? Que eles fazem e posta foto. Aquela casa que você chega, que é metodicamente limpa, organizada, é desse decanato, porque dos outros não necessariamente seja, ou é limpa ou é organizada, as duas coisas é do terceiro decanato, eu acho, porque minha mãe ela é super limpa, mas ela não é organizada, ela não tem disciplina, mas eu vejo outros virginianos que são super disciplinados, organizados, mas não curtem muito essa questão da limpeza, né? Eu acho que o terceiro já entra com o encaixe dos dois. O terceiro, ele vai ter na rotina dele contatinhos. Porque ele é de Vênus. Então... Sim, tem uma lábia boa, chaveco. Então, assim, ele não vai fazer perguntas intrusivas para não te dar o direito de fazer perguntas intrusivas para ele. Ele nunca vai perguntar para você se você tem outras pessoas na tua vida. Vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo, vai servir todos muito bem. E se ele tiver um na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta, outra no sábado, e no domingo ele descansar,
Ele vai conseguir. Sim. Porque se ele colocar que ter contatinhos faz parte da rotina, vai fazer. Porque virginianos têm ótima disposição nos 3 decanatos, então dá conta. Dá. Dá. Esse aí é feliz sexualmente. Fechamos